Olá, eu sou a Cláudia Novaes e hoje eu vou mostrar para vocês o projeto da Padang. Quando a gente chegou no espaço, eu logo identifiquei que havia muita coisa que a gente poderia aproveitar. Quando eu chego nesses restaurantes para fazer a primeira visita, às vezes até está na operação, o cliente estava operando ali, fazendo todos os pratos para dar apoio para o outro restaurante, eu já fui identificando, acho que eu posso utilizar bastante coisa aqui. E é importante a gente ter essa visão que eventualmente a gente não vai chegar demolindo tudo e fazendo tudo de novo, mas sim aproveitando realmente os recursos que temos em mãos e tentar aproveitar isso para o nosso projeto de uma forma muito inteligente. O Padang foi um dos únicos projetos praticamente que a gente trabalhou no escritório que estava realmente pronto. No local anterior já existia um restaurante que estava muito bem estruturado e a cozinha industrial inclusive já se adaptava para o modelo de negócio do nosso cliente. Na parte da frente havia um pequeno salão, um pouquinho fechado e a cozinha se estendia um pouquinho para a frente, que era uma área de pré-preparo de um restaurante. Inclusive esse restaurante era apoio de um outro restaurante que estava ali do lado. Essa área de pré-preparo, a gente cortou ela porque o meu cliente não precisava mais dessa área, transformamos em salão, que hoje inclusive é a parte do caixa, e a parte ali das prateleiras dos pães. Fizemos um reforço estrutural porque havia uma parede fazendo uma divisória, como era um espaço fechado, a gente previu esse reforço estrutural para abrir esse salão, um reforço extremamente simples, que não havia muita dificuldade em ser feito. Esta casa, anteriormente, era um sobrado, então se você olha o recorte da frente dela, que é onde tem a cobertura, a parte de trás é um sobrado, e esse sobrado é um sobrado muito antigo, onde havia muitos tijolos, então ele não tem estrutura basicamente, por isso que a gente teve que fazer o reforço estrutural. A Padang sempre trouxe uma emoção diferente. O proprietário, ele é simplesmente apaixonado pela Indonésia e ele quis que a gente retratasse toda essa atmosfera no restaurante dele e também trouxesse essa questão do bem-estar, da saúde, da preocupação com a alimentação, e isso se expressa através da arquitetura e através do menu. Padang é uma cidade na Indonésia, que é uma cidade praiana, e nós tivemos o desafio de trazer toda essa atmosfera desse local para o nosso projeto. Lembrando que estamos em São Paulo, né, nessa selva de pedras. Então, o projeto ele tinha que ter todas as referências, até mesmo referências visuais, os acabamentos, tudo que remetessem essa atmosfera tão gostosa, tão praiana e tão fresca. Uma das referências que foram solicitadas pelo cliente foi o balanço, que até nessa praia, né, nessa região tem vamos dizer assim, um ícone, que é eles tirarem foto nesse balanço, que é um balanço mesmo, e tem fotos lindíssimas, até mesmo se a gente procura na internet a gente vê essas fotos maravilhosas. A paleta de cores do Padang, ela sempre foi baseada em uma paleta mais clara, para dar esse frescor. Então, utilizamos palha no teto, muita madeira de demolição. O piso é um porcelanato patinado, e esse porcelanato ele já tem aquele acabamento um pouco velho, né, que a praia acaba degradando esse material, então a gente procurou essa textura. Muitas coisas do Padang, até mesmo o mobiliário de cadeiras já existia anteriormente, a gente conseguiu reaproveitar porque fazia sentido no nosso conceito. Todas as mesas são mesas de madeira de demolição, os bancos, tudo de madeira de demolição, por duas questões. Primeiro, por questões estéticas mesmo, e até mesmo por durabilidade. Na área externa, a gente focou em fazer um espaço como se ele tivesse à beira-mar. Então ele não tem ar-condicionado, nós colocamos uns lustres bem grandes ali para dar também uma atmosfera noturna muito interessante, porque ele precisava também trabalhar com quase um happy hour. Ele não é uma casa noturna pelo tipo de espaço que ele tem, mas é uma casa que você pode ficar no entardecer. No centro do restaurante havia exatamente o bar anteriormente. Existia uma parede super colorida, a gente pintou essa parede, aproveitou
aproveitou esse acabamento de tijolo, fez uma pintura e nós colocamos alguns elementos. Colocamos uma parede verde preservada, um neon nessa parede com um tijolo branco. Aproveitamos essa atmosfera de tijolo branco e acrescentamos um tijolo que é um adobe, que ele é verdinho, que fazia muito sentido na nossa paleta de cores. Também temos um armário onde o cliente pode ver os pães, os produtos e um mini armazenzinho onde ele pode pegar esses itens super gostosinhos para levar para casa. Na parte posterior, a gente tem um caixa-bar com serviços, então é um local bem multiuso que a gente aproveitou o máximo que a gente tinha possível. Então nós temos uma vitrine refrigerada onde ficam os doces dele, uma área de café para fazer todo o serviço de café, cappuccino e todas as bebidas quentes. Temos duas bancadas, uma bancada de café e uma bancada de sucos, onde a gente faz todo esse serviço de copa. Nessa área também temos a porta de entrada da cozinha, onde é feita a preparação de todos os alimentos. Falando um pouquinho da iluminação do Padang, a gente tem que sempre entender qual é o período de funcionamento que vamos utilizar. O que acontece? No Padang é um restaurante muito diurno, então a iluminação tem que estar adaptada para esse período. Então, na parte da frente, por exemplo, nós temos um pé direito altíssimo, uma alta quantidade de luz incidente. A gente quase praticamente não precisava de iluminação artificial durante o dia, mas à noite precisávamos de um charme para chamar a atenção desse público que estava passando pela Alameda Campinas e ter basicamente uma iluminação cenográfica. Não precisávamos de uma iluminação tão técnica, tão acesa, mas sim uma cena, uma coisa um pouco mais romântica. Na parte do meio, nós já temos um pouquinho mais de sombra, já não temos janelas, já começa a iluminação a ficar um pouco mais escura, mas ela tá brigando essa iluminação com a parte da frente, porque com o Astro Rei não há competição. Sempre fica um elemento muito claro e um elemento um pouco mais escuro, então precisávamos de ter um pacote de luz um pouco maior nesse meio do projeto para fazer com que todos os produtos ficassem muito visíveis e brilhantes. Na parte do térreo, pensamos em fazer um banheiro PNE, que é para pessoas com necessidades especiais, e como era o banheiro mais acessível do restaurante, fizemos um banheiro extremamente decorado, mas sem deixar de atender às normas. No Padang, a gente tinha um desafio, como sempre, muito grande, né? Os pontos aqui em São Paulo são muito pequenos e sempre a gente tem que otimizar o máximo possível. Então o cliente pediu o máximo de salão possível, quantidades de mesas e de cadeiras, mas que ficassem confortáveis. A área técnica, que era a parte de bar, caixa, café e até mesmo a cozinha, ela ficou extremamente pequena no limite. Falando um pouquinho da cozinha, a cozinha estava realmente pronta. A gente fez basicamente alguns rasguinhos de infraestrutura para fazer umas modificações de pias. Como eu falei, ele comprou o ponto comercial e já veio com um monte de coisas, então até mesmo equipamentos de bancadas, balcões refrigerados. A gente fez o levantamento de todos esses equipamentos e fizemos a adaptação para esse local, sempre com foco em fazer o mínimo de obra e o mínimo de compra de equipamentos possíveis. Gostaria de fazer um convite para nos seguir nas redes sociais, no canal do YouTube e acompanhar um pouquinho do nosso trabalho.